Olá, estamos aqui para mais um episódio do Gallagher Cast. Meu nome é Jaime Coelho, estou como diretor de relacionamento aqui na Gallagher Brasil, na área de benefícios. E hoje a gente tem um episódio super especial para a gente poder falar um pouco do mundo de RH, um mundo que muitas vezes a gente percebe a rotina no dia a dia, mas tem muitos bastidores que acontecem. E nada melhor do que eu chamar uma amiga e uma parceira nossa de negócios, a Adriana, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Adri, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite, obrigado. Prazer estar aqui para dividir um pouco desse mundo que é o RH. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos em RH, nesses 20 anos todos ali direcionados ao varejo, que traz ali um dinamismo bem diferente também, como se trata de RH, e vai ser um prazer a gente bater um papo e eu poder dividir aí um pouco do que o RH vive no dia a dia. Muito bom. E você falou que sua experiência foi toda no varejo. O varejo vive um momento super desafiador no nosso país. Como é que você trata isso na gestão de pessoas, equilibrar orçamento, receita, pessoas? Como é que é isso no dia a dia? Como é que você equilibra esse desafio? É um grande desafio, né? A gente tem aí um cenário também econômico, né? Que tudo, né? Acaba que faz com que as nossas ações elas sejam ainda muito mais rápidas. Então, o varejo ele traz um pouco disso do resultado a curto prazo e as ações elas precisam ser mexidas. Então, o time de RH ele está o tempo todo conectando as pessoas e o resultado. Então, a gente tem ali uma rotina de olhar como que está o resultado, olhar as pessoas, trabalhar muito na comunicação clara com essas pessoas em relação a desenvolvimento, em relação a resultado. Então, a gente procura ter uma comunicação muito aberta. Então, começando, claro, com a liderança. Então, como que a gente equilibra isso? A liderança precisa estar na mesma página. Então, se o resultado ele está diferente daquilo que está planejado, a gente senta com a liderança, tem que traçar outra rota. Como que a gente traça e como que a gente comunica. Então, a gente vai muito na comunicação clara quando a gente fala do todo. Muito bom. Você falou de comunicação. Todos os lugares que você trabalhou sempre teve muita capilaridade, Brasil inteiro, e o nosso país é um país, ele é territorial. Como trabalhar bem essa comunicação para que ela atinja do norte ao sul, do nordeste ao outro extremo do país? Assim, a gente vem aprendendo, né? Eu falo que o RH ele vem cada vez mais pensando de que forma que diferente que a gente conecta com o negócio e não fica aquele RH muito dentro da caixinha. E a comunicação é um pilar importante. Então a gente trabalha dentro do RH a comunicação com a liderança, e a liderança faz esse desdobramento e a gente tem ali ações de reforço dessa comunicação. Então, seja uma comunicação muito mais online, então o online facilita muito o nosso dia a dia de dobrar essa comunicação e reforçar isso de forma bastante rotineira, porque o varejo ele funciona muito pela repetição, né? Então eu tenho lojas no Brasil inteiro, são 160 lojas, eu tenho marcas diferentes, então a gente está num universo de 5 marcas, então como que a gente faz com que a comunicação ela chegue ali na ponta, no meu vendedor, que é onde é a base do meu negócio, então através da liderança, através do RH, a gente tem uma célula de BP, então isso a gente acredita que funciona muito para o nosso negócio, que é ela sendo o papel principal de estar com a liderança, reforçar se ele está chegando com a comunicação e todas as ações ali, não só do RH, mas tudo que acontece na empresa, que é importante para que quem está ali no dia a dia na ponta saiba. Você falou uma coisa que eu acredito muito, que é o papel da liderança. Como que você na sua experiência também, nos lugares que você atuou, você trabalhou esse desenvolvimento de liderança, porque a gente percebe que o mercado cada vez mais carece de posições de liderança. Muito. E como é que vocês têm desenvolvido e a sua experiência mostra, o mercado também tem feito para fazer com que a liderança tenha esse papel efetivo e comunique aquilo que a empresa de fato quer levar para todos os colaboradores? A gente vem aprendendo também, né? Assim, a gente tem uma forma de medir muito voltado para o turnover, né? Então, quando a gente olha o nosso turnover, a gente identificou que parte desse turnover, ele vinha por conta de uma liderança não madura para fazer o desenvolvimento. Então, a primeira coisa, como que a gente desenvolve essa liderança? Então, a gente trabalha muito a trilha de carreira na loja. Então, eu começo esse desenvolvimento desde a minha base. Então, eu tenho ali o vendedor, eu tenho um vendedor responsável e tenho esse vendedor já um passo para ser uma liderança. Então, ali
a gente já tem feito algumas ações para desenvolver esses vendedores, para que quando ele chegue na posição de liderança, ele já esteja mais pronto para isso. E aí ele tá lá na posição, eu vou trabalhar pilares de desenvolvimento com ele. Da comunicação, do feedback, do trabalho de sobrepressão, que hoje ele tem ali os seus pontos de atenção, então hoje a gente tem ali um olhar para a saúde mental e para os psicossociais muito grande. Então eu tenho colocado ali módulos para eu reforçar esse comportamento dele, para que ele exerça uma boa liderança. Com a boa liderança ele desenvolve, ele treina, ele retém, e eu reduzo também o turnover, que é também um indicador que para o varejo ele é crítico, né, porque me gera custo, entrada e saída, e eu volto de novo como equilíbrio receita e despesa. Então a gente tem feito dessa forma, e nas minhas empresas anteriores a gente tinha aí o mesmo caminho, é que a gente vai melhorando, né, a gente vai vivendo e fala, bom, aqui talvez a gente poderia ter traçado outro caminho. Então, cada dia a gente vai aprendendo e trabalhando e medindo. Então, ok, esse treinamento funcionou, eu meço ali, meu turnover de fato vem reduzido? Então, ok, vamos manter. Então, a gente tem trabalhado dessa forma, e tudo muito em tempo real, porque, de novo, o varejo, meus planejamentos não são a longo prazo, tem ali muito a curto prazo. Então, eu tenho que estar o tempo todo medindo, ajustando e avaliando. E uma coisa que a gente na Gallagher acredita muito é a nossa cultura, e imagino que esse é um papel importante da liderança, porque você falou, a gente vai adaptando cada cenário. Cada empresa tem uma cultura diferente, né? Então, como comunicar bem a cultura, como você trabalha isso para disseminar a cultura da empresa para um Brasil gigante? A gente precisa estar o tempo todo reforçando, né, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Hoje a Embrands é uma empresa familiar, né? Então hoje a gente tem um fundador ali no dia a dia, ele é o CEO e fundador. Então o nosso papel é justamente reforçar essa visão do dono, né? Então, o nosso valor vai muito entre o cliente, entre a visão de dono, porque são marcas, de novo, cada uma eu tenho um tipo de cliente, mas quando eu olho no total eu tenho um cliente a mais. Então, como que eu reforço a minha cultura para esse cliente, para o meu cliente interno, para o meu cliente externo? Então, a gente coloca muito a dor do dono, né? Dor do dono, missão, visão, valores, e como eu desdobro isso. Então eu desdobro numa avaliação de desempenho, que a gente tem aí cada dia mais melhorado a forma da gente trabalhar esse desempenho, então nada muito extensa, algo prático que eu consiga avaliar, já consiga medir, ele já consiga melhorar. Então muito pautada na nossa missão, visão, valores, que é o desdobramento da minha cultura, que vem uma cultura muito do olhar do dono. Legal. Você falou do desenvolvimento, que as coisas mudam. Acho que o mundo mudou muito com a inteligência artificial e hoje a gente tem muitos dados, né? Como que você lida nesse desafio de gestão de pessoas, esse equilíbrio entre as informações, os dados, o que chega para você? A gente na Gallagher contribui também com muitas informações. Como é que você trabalha esses dados e essa gestão de pessoas para que essas duas coisas se comuniquem, para ter o cuidado e a racionalidade? Como é que você equilibra isso? A gente pensa muito como RH em equilibrar. O IA ele é muito importante, ele facilita o nosso dia a dia. Então a gente procura colocar esses processos mais automatizados para olhar e tirar, na verdade, apoiar no processo. Então aquele processo burocrático, muito manual, ou aquelas coisas que ninguém consegue de fato fazer na prática, a gente tem ali o início de um processo de inteligência ali artificial em algumas áreas específicas, mas sem perder o olhar humano. Então eu trago para ele uma forma de melhorar o dia a dia dele, em trazer mais agilidade, onde eu tenho a produtividade também no varejo como um valor essencial, né? É um pilar muito importante. Então o que eu tenho ali para facilitar o dia a dia dele, mas que ele não deixe de olhar para pessoas? Então um recrutamento, por exemplo, eu posso fazer ele de forma muito automatizada e com a IA ali me ajudando no melhor perfil dentro da minha missão, do meu valor, do meu fit cultural. Então ali hoje a gente vive uma realidade que o gerente contrata. Então como as minhas lojas são muito espalhadas e a gente preza pela produtividade, eu não centralizo isso no RH. Então eu centralizo o quê? Posições de liderança, que eu preciso estar mais perto, e centralizo regiões críticas que eu tenho aí uma dificuldade de contratação um pouco maior, ou eu tenho ali um indicador de turnover onde eu preciso
entrar com um pouco mais de profundidade. Fora isso, ele tem autonomia para ele contratar para a loja dele. E a IA me traz esse benefício de um teste de fit cultural, de uma avaliação já rápida pelo WhatsApp, que hoje é a ferramenta que as pessoas acabam tendo ali no dia a dia e conseguem trazer ali agilidade. Então eu trabalho nessa frente. E a gente vem evoluindo na frente tecnológica também, né? Numa omnicanalidade com o meu cliente, de que forma que eu sou mais assertiva com o meu cliente externo, né? Que a gente fala do meu cliente da ponta, como eu uso também no dia a dia de processo. Então hoje está muito baseado em melhorar, arrancar esse processo burocrático e trazer automatização e produtividade principalmente. Então o que eu posso afirmar aqui para quem está ouvindo o nosso Gallagher Cash é: mito ou verdade, a inteligência artificial não vai substituir a gente, de forma alguma. Ela ajuda, né? Para a gente ter tempo para pensar diferente, né? Porque se a gente está ali naquela coisa muito burocrática, a gente fica um pouco limitado, né? Então vamos usar a IA para expandir a nossa criatividade, mas não deixar de olhar o fator humano. Ela facilita, mas não vai substituir. Eu não acredito, né? Ela simplifica a nossa vida. Ela simplifica a nossa vida. Dados. E aí você fala, poxa, tem um olhar diferente para trabalhar esse dado. Ela me traz isso de uma forma que talvez eu não tenha olhado de uma forma tão criativa, mas substitui. Eu falo que complementa. Muito bom. Falando de desenvolvimento de pessoas, uma coisa que a gente nota é que as pessoas elas têm se preocupado com o seu desenvolvimento individual. Como é que você trata isso, ou tratou na sua carreira, a questão do desenvolvimento das pessoas? Porque a gente fala muito de motivação, de motivar, de incentivar, mas isso depende da ação individual, né? Eu me motivo, eu me desenvolvo. Como que você, na sua experiência, trata essa questão do desenvolvimento das pessoas para impulsionar elas a buscar seu curso de línguas, um curso de inteligência artificial ou de tecnologia, ou um comportamento, às vezes ela precisa desenvolver um comportamento? Como trabalhar essa questão do PDI, né? O plano de desenvolvimento individual da pessoa? O que eu acredito e uso hoje no meu dia a dia e sempre usei? Eu acho que o desenvolvimento ele tem 3 partes, né? Ele tem o autodesenvolvimento e tem o desenvolvimento da empresa ali, né? Acho que são 2 partes, o quanto a empresa contribui, mas o quanto você também se autodesenvolve. Então eu sempre parto de uma avaliação de desempenho e do protagonismo. Eu acho que todo o meu olhar para RH, ele sempre partiu do meu protagonismo. Por que eu tenho que esperar o outro? Porque eu também não busco, que está no autodesenvolvimento. Então, parte de uma avaliação de desempenho antes de chegar no PDI. Então, eu tenho uma avaliação, eu entendo ali os meus pontos de fortaleza, meus pontos a desenvolver. Antes de montar o meu PDI, eu também preciso colocar, tá bom, então o seu PDI é trabalhar a parte de senso de urgência. Então, como eu, como empresa, impulsiono, mas como você também busca? Então, é uma formação de curta duração, ou não, é uma formação de longa duração. Então, eu acredito que precisa ter esses 2 olhares e provocar isso, né? Porque hoje tudo fica muito na mão do RH, né? Então, não, vai que o RH resolve, faz que o RH isso. Terceiriza. Então, eu tenho um olhar ali como RH, que eu falo que o RH ele tem que ter a firmeza e a leveza. Então, assim, e um olhar de provocar também a se olhar e sair da zona de conforto. Porque quando o outro o RH dá toda hora, ninguém pensa. É igual a IA, se a gente só depender da IA, a IA vai fazer pra gente. Mas vai limitar o quê? A nossa inteligência. Então, eu uso muito isso no RH. Então, no plano de desenvolvimento provocar a liderança e todos os colaboradores têm a sua parte também. Então, você tem uma trilha de carreira, mas te falta ali alguns skills, então eu posso contribuir com parte, mas você também tem que contribuir com outra. Uma formação acadêmica, um idioma, uma formação de curta duração, e eu contribuo também com essa trilha, que é muito no on the job também, né? No dia a dia você vai se desenvolvendo, mas você também precisa querer se desenvolver, porque eu não posso, eu como RH eu vou até um determinado ponto. Se você não tem esse protagonismo, vai limitar a tua carreira. Então isso, nesses meus 20 e pouquinhos anos de RH, é o que eu acredito. Você falou de skills. Quando você está contratando uma pessoa hoje, você falou que algumas posições mais estratégicas você participa, ou os treinamentos que você dá para a sua liderança, quais são os principais skills quando você está olhando um profissional para trabalhar com você? O que você busca hoje? Acho que cada vez mais a gente olha para comportamento e menos técnica, né? Acho que, claro, para as posições de base eu tenho um olhar técnico importante, mas quando eu vou para as posições mais estratégicas eu olho muito comportamento.
E esse comportamento, na nossa realidade de varejo, ele envolve comportamento de resiliência, de trabalho em equipe, de comunicação, de flexibilidade, de raciocínio lógico, que são as competências básicas para que ele possa desenvolver a posição de liderança. O técnico, eu falo que é 30%, e 70% é o comportamento. E uma outra coisa que eu muito acredito, e tenho isso nas minhas vivências de RH, quando a gente encerra ali um contrato, a gente nunca encerra pela técnica, a gente sempre encerra pelo comportamento. Então, por isso, cada vez mais, o nosso processo tanto de entrada, de permanência, ele precisa ser muito focado no comportamento, naqueles comportamentos essenciais para o meu negócio, claro, né? Eu tenho esses 5 que eu te mencionei, mas tenho outros que são muito direcionados para o meu varejo de moda, que é hoje o Gurupin Brands, mas eu tenho que o tempo todo reforçar, e eu reforço através da avaliação de desempenho e antes da contratação, para que eu tenha menos risco, tanto de um lado para o outro, para essa relação não ser uma relação duradoura e de sucesso. E uma parte muito importante na admissão, na contratação de pessoas, benefícios, que é o que nós, Gallagher, trabalhamos com vocês. Hoje, qual a importância do benefício na seleção desses talentos, na retenção desses talentos? Como é que você enxerga isso? Muito importante, assim, é um ponto que aí vem de novo no começo da nossa conversa, como equilíbrio receita e despesa, né? Num cenário de varejo aí apertado, né, a gente precisa equilibrar muito isso. Então, hoje, o benefício, principalmente para a base, é um fator de decisão. Então, a gente tem ali o benefício que cada vez mais a gente tem que olhar de uma forma flexível, né, para deixar ele ali com um pacote de benefício e ele coloque ali onde que ele quer investir ali dentro do que ele tem como benefício, mas continua sendo o meu maior desafio. Hoje eu não consigo ser tão agressiva em benefício, então eu tenho também um negócio que ele é comissão por venda, então eu preciso ser agressiva na comissão e na remuneração variável para que ele gere venda e gerando venda, sim, eu consiga ter um benefício mais agressivo comparando com os meus concorrentes. Mas hoje ainda é o meu ponto sensível, mas hoje a pessoa busca um benefício diferenciado. Então a gente está o tempo todo também olhando essa conta e mais, eu coloco também a jornada desse colaborador. Então não necessariamente um benefício financeiro, mas o quanto eu coloco ele aberto para participar de um recrutamento interno, o quanto eu trago uma experiência, ele sendo o melhor vendedor, para ele conhecer o meu escritório, ou para eu gerar uma viagem com um acompanhante. Então eu trabalho de outras formas que não aquele benefício fixo que ele tem ali, ou obrigatório, onde hoje eu ainda não consigo ser tão agressiva. Interessante porque as empresas têm pensado muito em benefícios fora da caixinha, porque, de fato, a experiência ela é muito particular. Cada um entende o que é melhor. Exato. E a gente, de alguma maneira, pensa em conjunto, a gente troca bastante, né, eu e a Adriana, de como a gente cria esse ambiente de boas soluções de benefícios para os colaboradores, fugindo do trivial, do tradicional. Exato, né? E é uma coisa que a gente vem construindo muito em conjunto, né, que é o olhar da saúde, né, então cada vez mais a gente precisa ter esse olhar e cuidar cada vez mais das pessoas e preparar as pessoas para cuidar um do outro, né, então primeiro eu me cuido para que eu possa cuidar, então onde a Gallagher vem muito com esse objetivo, né, como que a gente pode cuidar dessas pessoas, como eu equilibro receita e despesa, como que eu trago ali uma experiência para que ele entenda de ergonomia, que hoje para o meu negócio é muito importante, eu tenho costureiras, eu tenho gerações da costureira e do estilista, então que benefício que eu trago? Através de uma palestra, que são benefícios indiretos, né? Eu tenho ele ali, não tenho todo mês ele ali financeiramente, mas eu trago um benefício de saúde para ele, onde ele com saúde, ele também executa bem a atividade. Então, a gente tem que ser o tempo todo muito criativo. Eu falo que o RH, ele tem que pensar muito fora da caixa, ele tem que estar muito perto do CEO. Então, nas minhas experiências, eu falo que eu tenho a sorte de ter vivido CEOs e fundadores que entendem a importância do RH, porque eu preciso desse patrocínio ali para que a gente desdobre as ações. Eu posso não ir na minha ação excelente, né? Que eu falo que o ideal é que a gente conseguisse ali tudo, né? E hoje eu não posso não ter o tudo, mas eu tenho aquele necessário importante, né? E você falou de estar próximo do CEO, próximo do corpo executivo da empresa. Como equilibrar essa questão do RH? Porque ainda tem muitas empresas que têm RH muito operacional, ainda fazendo a folha de pagamento, fazendo a parte mais burocrática. Como levar o RH para um papel mais estratégico?
Eu sempre acredito que assim, a gente ainda vive um pouco disso, né, do RH ser muito operacional, menos, né, acho que a gente tem um caminho feliz nisso, é que eu falo que o burocrático, a IA me ajuda, né, então assim, eu tenho ali a IA para resolver exatamente isso, o processo burocrático, mas onde é importante? Uma área de desenvolvimento, de empregabilidade, de fortalecimento de marca, então eu trago muito esse olhar, não só para o CEO, mas para o nosso comitê executivo, então que é o tempo todo ter ali rotinas com os executivos ou com todo o grupo de colaboradores, um café com RH, ações ali diferentes ali, trabalhar determinados temas que a gente entende que é relevante para aquele momento. Então, de fato, eu brinco muito internamente, que é tirar a cabeça da água, né? Às vezes a gente está ali o tempo todo nadando. Imerso, né? Imerso. Aí quando eu levanto, falo, oi, o que está aqui do meu lado, né? Então, eu provoco o meu time, que também que desdobro isso através do RH, a se concentrar nessas ações e provocar os executivos também para sair do olhar RH burocrático e ir para esse RH mais estratégico, pelo desenvolvimento, porque se eu desenvolvo pessoas, eu estou crescendo também no resultado da minha empresa. Então isso eu acredito muito e a gente vem nesse caminho feliz, de burocrático, ok, a IA resolve, produtividade, a IA resolve, mas o ser ali humano, no treinar, no desenvolver, a gente tem que estar o tempo todo, tanto eu com o CEO e a gente desdobrando com o comitê executivo. Você está sempre participando ativamente dos fóruns de RH, de tudo que está acontecendo. O que vem para o futuro do RH? O que vocês têm discutido aí nos fóruns? Qual é o futuro do RH no mundo corporativo? Porque a pandemia trouxe muitas mudanças. Sim, muitas. A gente já vê um mundo muito diferente pós-pandemia. E o que vem pela frente? O que o RH, vocês executivos de RH, têm discutido sobre o futuro do RH? Eu acredito que é muito essa linha da estratégia, de estar perto à tomada de decisão. Então, quando há alguma rota que ela vai seguir diferente daquilo que planejou, o RH tem que ser o primeiro a ter essa consciência, essa informação para desdobrar. Então, usar a IA, óbvio que a gente discute muito, né? Então, usar a IA como nosso benefício para facilitar, mas a comunicação, a saúde emocional, que eu acho que isso o RH tem sido muito questionado, né? Em como que a gente atua e reduz, né, essas questões emocionais que prejudicam a pessoa e o trabalho e o resultado. Então, está muito perto, Jaime, assim, eu acho que é isso que eu olho para o futuro. O RH está conectado para o futuro e trabalhar essas ações com o CEO. Então, que plano que a gente tem, como que a gente comunica, como que a gente desdobra e como a gente mede. Então, o RH, cada vez mais, ele tem que ser menos feeling e ser mais dados e resultados. Não que o feeling não seja importante, ele é, né, até pela sensibilidade que o RH tem em relação a pessoas também, mas eu preciso que o meu gestor também aprenda e tenha essa sensibilidade, né? Então, não é só o RH que cuida de gente, todos nós cuidamos de gente, todos nós temos que trazer o resultado através de dados, embasamento. Então, eu continuo vendo isso como um futuro. Um RH de negócios que olhe resultado e gente. Muito legal. Você falou de estar próximo do C-Level, como é que é a sua relação com os CFOs, né? Porque normalmente RH e CFO a gente briga. Sempre tem algum tipo de discussão. Como é que é a relação e a sua experiência dessa relação finanças a RH, né? Como é que é esse dia a dia? É desafiador, eu falo que é uma briga boa, né? E como a gente tem ali esse olhar do RH provocando muito para dados, né? Que é uma briga ali do CFO, RH, ele olha só o número frio, eu tenho que olhar o número frio com gente, né? Então, é uma relação que eu acho que vem melhorando, né? Por mais que o CFO tenha ali, né, a cabeça dele de um outro formato, mas eu acho que é um complemento. Eu acho que a briga tem cada vez melhorado, porque o RH coloca né, eu coloco muito para o CFO, o meu olhar, assim, do quanto isso vai ser benéfico e o quanto eu posso ali naquele primeiro momento aumentar o meu orçamento, mas aí, em contrapartida eu preciso ajustar e falar, tá bom, ó, você me entrega isso, eu vou ali economizar naquela linha. Então é muito uma negociação, eu acho que essa relação RH e CFO, ela tem acontecido muito de negociação. Então, olha, eu quero investir ali uma plataforma que não estava orçado. Então, como que eu levo isso? Aí eu vou, estudo, falo, olha, mas eu vou tirar ali, talvez a outra plataforma eu não precise mais, então eu te entrego essa diferença ali
entregando uma e recebendo outra. Então, essa relação ela precisa acontecer negociando. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque ele vai ter sempre aquela visão, mas eu acho que um complemento de negociação. Eu acho que o RH é uma característica que o RH, eu vejo que o futuro também nos pede. O RH ser negociador. E ele negocia bem quando ele tem os dados, os números, mas a gente ainda tem um caminho ainda para aprender ali nessa relação, mas que ela tem melhorado. Interessante porque na semana passada fizemos um treinamento aqui com um time de relacionamento sobre negociação e a gente falou justamente sobre isso, porque a gente negocia o dia inteiro e a gente está sempre fazendo esse equilíbrio, porque são interesses muito diversos, mas que a gente tem que levar para o mesmo objetivo comum da empresa. E normalmente o CFO sempre vai bater primeiro na sua porta. Sempre, né? Sempre. Então, se esse equilíbrio de resultado não está acontecendo, é no RH que ele vai. Então, assim, aí a gente tem que exercitar a negociação, tá bom? Então, a gente tem uma despesa para tirar, seja relação a pessoal, seja relação a serviço. Então, como que a gente equilibra isso? É muito negociação. E quando precisa fazer top-down, vamos fazer, mas de novo, a gente tem que comunicar e cuidar das pessoas para que o reflexo não seja muito negativo. Então, é o tempo todo equilibrando, né? Falo que RH vive no equilíbrio, né, de todos os pratos, né? Verdade. E você falou de muitos acertos, a gente falou de muitas coisas boas, coisas que acontecem. Queria que você compartilhasse também um pouquinho as experiências de aprendizados, aquilo que você viu que poxa, isso na minha jornada não deu certo, não só com você, mas com colegas da área de RH, e com experiências que você fala assim, isso aqui o RH precisa ter muita atenção, porque é aqui que a gente pode ter a nossa fragilidade, aqui pode ser o nosso ponto de atenção. Quais são os pontos de atenção para os RHs que você daria como alerta? Eu acho que vai muito dessa de não ir baseado em dados, assim, né? Acho que o RH tem, né? Acho que a gente ainda é um exercício de muito na emoção do bom sentido, né? Para tomada de decisão, né? Seja num feeling de alguma contratação, ou de algum projeto, não olhar vários cenários, não olhar o que meu concorrente faz. Então, assim, nas minhas experiências, talvez eu tenha ali ido sem olhar o todo, né? Então, acho que esse é um caminho, tá? Então, antes de qualquer decisão, vamos olhar em torno, né? Seja interno, seja externo, não vamos só ali talvez numa impulsividade positiva de querer resolver logo, ou num feeling, então assim, eu acho que a profundidade hoje o RH pede, e que talvez faltou isso olhando ali para os meus passados de RH e algo que não tenha acontecido, porque você estava muito ali ainda, o RH muito no desenvolvimento, né? Falam que o RH, né, abraçava a árvore, não é uma verdade, mas fica ali essa coisa, o RH está ali para abraçar a árvore, não, o RH está ali para contribuir com o negócio. Então é um aprendizado, né, de olhar o RH dessa forma e mostrar isso também para o time, né, e que o RH não é só ali entregando o candidato, treinando ou desligando, né, a jornada de ponta a ponta. Não, o RH está ali para se posicionar, para ser firme, mas com leveza, para cuidar. Então, acho que esse que tem sido o grande aprendizado, né? Sair um pouco da subjetividade, talvez, né? E o que você falou de profundidade, conversando com alguns colegas, é interessante porque é uma característica da nova geração. A nova geração cada vez mais tem mais informações e a gente tem que trabalhar muito essa questão da profundidade, porque a gente, com a tecnologia, a gente acaba às vezes ficando muito rápido, a gente acaba ficando muito ágil, mas a gente acaba não aprofundando e isso pode gerar algum tipo de desdobramento negativo, não é isso? Não, e isso é ruim, né? Quando eu olho para o meu negócio, que eu comentei um pouco, assim, a gente tem o perfil da costureira e tem o perfil do estilista, então eu tenho uma empresa de mais de 54 anos, então eu tenho muita geração ali, então eu tenho ali um desafio constante de como que eu faço com que essa geração converse, porque cada um nasceu um ano, cada um tem uma forma de pensar, e a nova geração tem hoje esse desafio de querer muito rápido, seja uma análise, seja uma carreira. Então, é um trabalho que o RH tem que estar muito perto, né? E o gestor, principalmente, né? Ele tem que estar ali orientando, comunicando, porque são as pessoas. Hoje eu tenho essa questão. A pessoa vai embora porque ela não foi promovida em um ano. Então, por isso que a comunicação é importante, a liderança, o acompanhamento, o feedback, né? Que faz a comunicação uma competência que está
é muito importante no feedback, para que essa geração entenda que se ela vai ser profundidade, ela vai até o meio, com profundidade ela pode ir até o fim. Mas é ainda o nosso maior desafio, né? Assim, eu chego como estagiário, em 3 anos já quero ser CEO. Como que eu sustento isso? Não sustento, porque eu preciso ter ali as nossas dores, né? Porque eu falo que crescer dói. Eu falo, eu sempre comento isso nos meus bate-papos, que quando a gente é criança, para a gente crescer dói a perna, quando nascer um dente dói. Então, assim, mas isso faz a gente crescer. No mundo corporativo é igual, a gente só cresce vivenciando, principalmente aquelas situações que, naquele momento, talvez eu não sabia como lidar, ou tomei uma decisão errada, não olhei tudo que eu deveria olhar. Então, hoje o nosso grande desafio é reter e desenvolver essa geração que tem acesso a 1000 coisas, então ela está antenada com tudo. A gente não quer chegar ao ponto de fazer que nem escola, né? No trabalho não ligar o celular, Sim. porque não precisamos disso, mas é um exercício de estar ali com o gestor para que ele saiba trabalhar com a geração atual, da geração da costureira, no meu caso ali. Então, mas é o tempo todo aprendendo ali, fazendo e aprendendo, porque é difícil. E como você equilibra essas diversas gerações no mundo corporativo? Porque você, de fato, é um case que você tem todas as gerações, Eu né? tenho todas as gerações, a gente tem toda a diversidade no mundo da moda, né? Porque a moda é plural. Então a gente faz muito essas rodadas, esses ciclos de conversa. Então, como hoje a gente tem uma grande felicidade do RH ser muito próximo a todas as áreas, existe uma carência muito grande da liderança, principalmente para eles saberem também lidar com tudo isso. Então, hoje a gente tem que estar o tempo todo. Acontece uma situação, vem para o RH, a gente também tem que falar, como que a gente faz? Então, vamos pesquisar, será que alguém já viveu isso? A gente também está aprendendo, porque são gerações, sim, diferentes. E o nosso grande papel é dizer para essas gerações, principalmente no meu universo, que elas se complementam. Então, assim, eu preciso do estilista que desenha a minha roupa, o criativo, mas essa roupa só vai sair se a minha costureira fizer o trabalho dela. Então, assim, por mais que a comunicação hoje seja diferente entre elas, cada uma tem um jeito de comunicar, mas eu tenho o tempo todo reforçar que elas são importantes e complementares. E a gente fortalece através das nossas ações de comunicação, entre esses papos com a liderança, mas é o tempo todo comunicando. E quando a gente não sabe, a gente vai buscar aprender. Porque nunca a gente sabe de tudo. E eu sempre digo isso, tudo bem não saber, mas é importante a gente querer aprender. Acho que é a grande lição de vida de RH ali na nossa complexidade de varejo, né? Adri, e a gente falou muito de gerações agora, que conselho que você dá para essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, pessoas que estão conhecendo esse ambiente corporativo? Qual conselho que você dá como profissional especialista de RH, de forma geral? Sim. Para qualquer pessoa, mas Sim. Eu também queria sua dica para quem quer entrar no mundo de RH. A pessoa agora decidiu, olha, me encontrei, eu quero trabalhar em RH. Que dica que você dá para esses dois públicos? É a melhor área do mundo, né? Vou defender minha área. Olha, assim, eu acho que o grande conselho, eu acredito que acho que é reduzir um pouco daquela ansiedade, né? Eu acho que o grande eu acho que a tranquilidade, acho que o grande conselho quando a gente está ali querendo saber de tudo, acho que tentar ali, que é o grande desafio, é tentar fazer uma coisa de cada vez ali, né? Então, deixa eu ter a tranquilidade desse meu primeiro trabalho, dessa minha escolha, deixa eu escutar muito, eu venho aprendendo muito como executiva de RH e como pessoas, assim, a grande vantagem da gente ouvir mais. Então, quando a gente entra nesse universo profissional, acho que a gente precisa ouvir. Porque como a gente tem muito acesso a tudo, a gente quer sempre chegar fazendo. E às vezes o rapidinho ele não é tão bom. Então, o meu grande conselho é ouvir mais. Ouvir mais essa geração, ouvir mais todas as gerações e ter a tranquilidade de estudar exatamente aquilo. Então, o mundo da moda é um mundo incrível. É a minha primeira vivência na moda. Eu venho de varejo há mais de 20 anos, mas os meus últimos 4 eu estou no varejo da moda. E eu aprendo todos os dias o que é esse universo da moda. Ele vai além de uma camisa, de um botão. Ele vai ali,
da experiência que a pessoa tem em vestir. Eu participo dos melhores momentos das pessoas. Seja aquele terno, aquela alfaiataria de VR, que é uma das nossas marcas, que vai na minha primeira entrevista, ou aquela minha primeira apresentação importante, ou aquela minha primeira viagem para a praia, que eu tenho outra marca que é a Salinas. Então, assim, a gente tem que estudar. Então, meu grande conselho é: calma, respira, né? Acho que é a primeira coisa. E ouça muito. Ouça as gerações, estude. Então, assim, não queira o caminho mais fácil, queira aquele caminho que vai te fazer o aprender, a viver, a errar, né? Porque, assim, que bom que a gente erra, porque se a gente erra, a gente aprende. O que eu sempre falo, só não vamos errar na mesma coisa. Verdade. Mas a gente precisa ir errando, ir acertando. Então, e respirar, né? Vamos com calma, não precisa, né? Não quero chegar logo, já quero um cargo bacana, um salário bacana. Isso é o caminho. Então, acho que esse é o meu grande conselho ali, como profissional de RH, e viver o RH. Eu acho que uma das primeiras coisas é a gente saber trabalhar as nossas emoções, né? Como RH, porque eu trabalho com a emoção do outro. Então, como que eu, como RH, quando eu escolho essa profissão, primeiro eu preciso saber trabalhar nas minhas emoções e tenho que ter racionalidade também para contribuir para o desenvolvimento, né? Quando eu escolhi ser RH, eu escolhi porque eu quero participar dos momentos felizes da vida do meu colaborador. Então eu falo que eu quero participar dos momentos felizes, mas os momentos felizes eu preciso também ser firme. Não é o momento feliz, né, que não tenha dificuldade. Não, para eu atingir esse momento feliz e participar do desenvolvimento das pessoas, eu tenho no meio do caminho dificuldade. Então é isso que eu acredito e que eu dou ali de bastante conselho. E uma pergunta agora da Adriana, mãe, da Adriana, esposa, como é que você equilibra tudo isso? E que dica você dá para as mulheres? Porque você tem 2 filhos lindos. Tenho, uma delícia. Você é super bem casada, sim. executiva de sucesso. Como que você equilibra todos esses pratos? Olha, é um desafio, tá? Não é fácil, mas dá certo, né? Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito boa, então isso me ajuda. E eu prezo muito pela qualidade, né? Os meus filhos são pré-adolescentes, meu marido é muito parceiro, então ele é da área de tecnologia. Eu falo que sempre um RH casado com alguém de tecnologia, mas ele é meio não, ele é muito pessoas, entende muito meu dia a dia. Então a gente tem em casa muita parceria, seja pela minha rede de apoio com os meus pais, seja com meu marido, e eu prezo pela qualidade. Então, assim, eu uso o meu RH lá em casa ali com bastante qualidade de tempo, né? Talvez a quantidade de tempo não seja aquela quantidade enorme, mas quando eu tô com eles, eu tô o tempo todo ali buscando a qualidade, o cuidado, o amor, e ensinando também, que eu falo que quem é filho de RH, eu já ensino ali, ó, como a minha sugestão ali de uma primeira entrevista, ou até no dia a dia de escola, né, de comportamento, porque, de novo, a gente falou muito no início do nosso papo, né, acho que o comportamento, ele leva a gente para todos os lugares. Então, que tipo de comportamento que eu ensino, né, a minha família, eu e meu marido, a gente ensina do comportamento, dos valores, que vão seguir a vida deles. Então, não é fácil equilibrar, mas dá certo. E nesse dia a dia de equilíbrios, a gente tem que tomar muitas decisões difíceis no mundo corporativo. Todos os dias a gente tem que tomar essas difíceis decisões. Imagino que você, como responsável por colaboradores, por gente em varejo, como é que você lida com essas decisões difíceis? Como é que você se prepara? Como é que você conduz? E sem perder esse lado humano, como é que você trata isso? Eu acho que daí vem, né, a racionalidade que o RH precisa ter, né? Eu acho que o momento de decisões mais difíceis do RH são decisões de mexidas de estruturas, né? Que eu acho que, claro, tem decisões ali também diferentes, mas acho que é essa quando a gente precisa fazer escolhas num momento de uma redução, onde a gente precisa afinar ali e apertar as nossas contas. Acho que esse é o difícil. Quem que a gente escolhe, como a gente escolhe, né? Onde eu não posso deixar de olhar que existe uma pessoa, mas eu tenho um resultado. Então, essa é a decisão mais difícil. Então, eu procuro ali nesses momentos explorar muito, né, principalmente com a liderança, aí de novo vem a liderança como um dos pilares, porque é ele que desdobra tudo, né? Sim. O RH não está com todo mundo a todo momento. Então, eu tenho um trabalho ali com a liderança de muita profundidade, de muitas perguntas antes de ter essas decisões difíceis. Então, antes de escolher pelo A ou pelo B, é fazer muita pergunta.
né? É uma coisa que eu sempre tenho aprendido, né? E que a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, fazer pelo menos 5 perguntas. Então, se aquelas 5 perguntas elas forem coerentes ali, aí sim a gente toma a decisão. Então, acho que toda a decisão difícil ela precisa ser baseada em 5 perguntas. E aí, se você tem essa coerência, a gente segue. Então, eu tenho conduzido isso nessas situações difíceis, que é, de novo, acho que quando a gente fala de reestruturação, é onde você fica entre o seu coração e a sua razão. Mas a gente precisa equilibrar essas duas coisas com perguntas. Que legal. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, se você pudesse resumir o que é o RH para você em uma palavra, como é que você resumiria? Nossa, em uma palavra? Eu deixo 2, vai. E deixa 2? Vamos ver, porque 2 também é difícil, né? Eu falo que é uma nuvem de palavras ser RH, né? Mas acho que o ser RH eu acho que é ser o futuro, né? Eu olho o RH como um futuro, é o hoje, eu desenvolvo hoje para eu colher o futuro. Então eu falo que o RH o futuro começa agora. Né? Então a gente às vezes está preocupado tanto em fazer o futuro e esquece de viver o presente. Então acho que para mim, acho que o RH o futuro começa agora. Que legal, Adri, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar com a gente aqui no Gallagher Cast. Nossa parceria diária, a gente se fala todos os dias, literalmente. Todos os dias. É um prazer receber você aqui na nossa casa. Obrigada, eu que agradeço. Tem sido ali um presente ter você como um parceiro, ter a Gallagher em todo o nosso processo de mudança, entender ali o dinamismo do varejo, né? E com todos os meus fornecedores, a relação ela precisa ser como tem sido a nossa, de muita parceria e olhando para o resultado, conectando pessoas. Então eu estou bem feliz com a nossa parceria, temos, né, longa jornada pela frente de transformação. Fiquei super feliz do convite. Obrigada. Imagina. Obrigada. E agradeço você que ficou conectado com a gente aqui no Spotify, no YouTube, nos nossos canais. Continue acompanhando as nossas redes, porque tem vários episódios do Gallagher Cast pela frente, e eu sempre quis falar isso, né? Curta, comente, compartilhe, não deixe de estar conosco aqui nos nossos episódios. Um abraço, até mais. Abraço, gente. Obrigada, prazer.